Fala, senhores e senhoras e senhoritas, tudo bem com vocês? Meu nome é Samir e esse aqui é mais um vídeo no S da Opinião. Queria trazer aqui algumas coisas importantes para vocês, né? Eu gostaria, depois que vocês dessem uma lida no artigo 48 da Constituição Federal, né, para vocês verem aí o poder que o Congresso Nacional tem, que o poder legislativo tem, né? Às vezes a gente fica muito linkado às questões, por exemplo, do poder executivo, né? Prefeito, governador, né? Então, prefeito a nível municipal, governador a nível estadual, presidente da República a nível aí da União, tudo bem? Mas, cara, o pessoal do Legislativo tem muito poder, tanto é que se o Poder Executivo não tiver a maioria no Legislativo, não andam as coisas, né? E para vocês terem uma noçãozinha, né, das coisas, vamos ler aqui alguns incisos do artigo 48. Então, né, compete aí, né, cabe ao Congresso Nacional, né, no inciso 1 aí, questões do sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado. Inciso 3, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas. Quarto, planos e programas nacionais, regionais, setoriais de desenvolvimento. Quinto, limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União. Sexto, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Sétimo, transferência temporária da sede do governo federal. Oitavo, concessão de anistia. Nono, organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organizações judiciárias e do Ministério Público do Distrito Federal. Vale lembrar aqui, no caso do Distrito Federal, senhores, a gente tem que entender que é o seguinte, lá é uma questão muito híbrida. Uma questão híbrida, né? O governador lá, ele faz ora o papel de prefeito, ora o papel de governador, visto que o Distrito Federal, ele é um mix entre uma cidade, né, e um estado. Então ele entra aí como uma unidade federativa bem peculiar em relação às demais, né? Quais são as demais? O município, o estado e a união dos estados, que é representada pelo governo federal. Aliás, uma outra coisa que é importante a gente entender também, que no caso do Distrito Federal, os pagamentos dos funcionários públicos que ali tem e tudo mais, a Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Civil, a administração pública em si, elas recebem direto da União, tá? Isso mostra também até a diferença salarial em relação às outras unidades federativas, quando a gente pega as forças, a administração pública ali, o quanto que eles recebem em toda a administração, tudo bem? Uma outra coisa também, vocês vão ver que os estados, eles possuem Constituição. No caso do Distrito Federal, ele tem uma lei orgânica, né, que tem força de Constituição. A lei orgânica, em regra, a gente utiliza ela, nós temos ela, né, nos municípios. Lá você tem uma lei orgânica, só que ela tem força de Constituição justamente por causa dessa parte híbrida, né? E os deputados de lá faz também a vez tanto do vereador quanto do deputado estadual, tudo bem? Então, só para esclarecimento. Além disso, senhores, vamos dar um pouquinho mais de continuidade aqui no artigo 48. Então, no artigo 10º, né? Então você tem a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. Deixa eu só conectar aqui meu celular, porque eu estou gravando através dele e ele está descarregando, senhores. Só um minutinho. Aí, agora vai. Né? Então vamos lá, artigo 10º, né? Inciso 10º do artigo 48 da Constituição Federal, falando sobre o Congresso Nacional. Só para a gente ter uma ideia do poder legislativo, tudo bem? Então aí você tem aqui, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelecido no artigo 84, inciso 6º, a linha B. Tá? Aí você tem no inciso, no 11º aqui você vai ter a criação, inciso 11, né? Você vai ter aqui a criação
extinção de ministérios e órgãos da administração pública. 12, telecomunicações e radiodifusão. 13, aí você vai ter aqui matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. 14, moeda, seus limites de emissão e montante de dívida mobiliária federal. E o 15, fixação do subsídio dos ministérios do Supremo Tribunal Federal, observados o que dispõe no artigo 39 e tal, e aí por diante. Mas, cara, sinceramente, assim, se você olhar na prática, tudo que o Poder Executivo ele vai fazer, ele depende diretamente daquilo que o Legislativo quer que ele faça. Tá? Claro, você tem aí a discricionariedade, você tem a função, né, por decretos para cumprimento de lei e tudo mais, mas, em regra geral, a gente tem que prestar muita atenção em quem nós estamos votando para a questão do Poder Legislativo. E aí nas funções, nos artigos seguintes, você vai ver lá que vai ter a separação de algumas coisas, né, entre a Câmara dos Deputados e o Senado da República. Você vai ver lá que também quem julga os membros do STF é o Senado da República. Tá? Aliás, tem mais uma outra coisa. A indicação do presidente da República para um membro do Poder Judiciário, né, dos tribunais superiores, e aí do STF, por exemplo, indiquei um ministro para o STF, essa indicação ela passa primeiramente por aprovação do Senado da República, por uma sabatina para depois que o ministro possa ser empossado, né? Então, tudo que o presidente da República vai fazer, ou praticamente quase tudo, vamos colocar assim, quase tudo, né, depende muito da autorização, e aquilo que não depende, muitas das vezes, ainda sofre um controle externo do Congresso Nacional, tudo bem? As contas, aí vale lembrar do Tribunal de Contas, repito aqui, o Tribunal de Contas, ele faz parte do Poder Legislativo, não faz parte do Poder Judiciário e faz um controle externo das contas do Poder Executivo a nível da União. Mas você tem outros tribunais de contas, tem município que tem Tribunal de Contas, como é o caso da cidade de São Paulo, que tem o Tribunal de Contas Municipal, mas tem outras cidades, por exemplo, aqui do meu estado mesmo, que responde para o Tribunal de Contas Estadual, mas de qualquer forma ele tem que passar para esse controle externo, tudo bem? No caso dos estados, muitos municípios mandam suas contas para serem, né, controladas a nível estadual pelo Tribunal de Contas Estaduais, mas algumas cidades grandes, como a de São Paulo, por exemplo, passa aí, você tem um Tribunal de Contas Municipal, tudo bem? Dito todas essas coisas, senhores, é importante a gente saber como está a organização do nosso Estado, para a gente fazer as cobranças para as autoridades corretas, para a gente saber o que está acontecendo, saber a autonomia, até onde vai a autonomia de cada Estado. Mais uma outra coisa, né? A decisão que teve do STF, que muitas vezes as pessoas criticam, falam, não, o STF, ele não passou a autonomia para os Estados. Ele deixou a União fazer o que quer, colaborar, né? Porque a saúde é uma questão concorrente entre as unidades federativas, tudo mais, né? Então, não teve nada disso. Mas, ao meu ver, na minha humilde opinião, teve uma interferência severa, sim. Porque como é que pode um decreto municipal derrubar um decreto federal? Se há um entendimento do governo federal que, de repente, alguma atividade... para mim todas as atividades, deixar claro aqui, abrir um parênteses, todas as atividades, elas são, ao meu ver, na minha opinião, elas são necessárias, todas as atividades trabalhistas, porque você tem que trazer comida para dentro de casa, essa é a verdade, esse é o ponto. Nós sabemos aí da questão do coronavírus, do Covid, a gente está com falta de leito. Vale lembrar aqui a questão da falta de leito, né? Tempos atrás, anos atrás, nós estamos colhendo um fruto gigantesco, um fruto podre gigantesco por causa da nossa própria administração pública de anos atrás. Por quê? Construções de hospitais e formação de médicos, você não faz isso de uma hora para outra. São coisas chamadas mediatas, que você demora um tempo para fazer. E aí eu não vou nem ficar dizendo aqui, foi no governo da Lula e da Dilma. Não, pode ter sido até coisas anteriores, de décadas atrás. Se nós tivéssemos investido mais em hospitais, lá atrás, ter tido uma infraestrutura muito melhor até do Sistema Único de Saúde, quem precisa dele sabe. Você vai num posto de saúde aí, gente, pelo amor de Deus, é 6 meses no mínimo para você conseguir uma consulta com um especialista. Se você necessitar de uma cirurgia, então, aqui no Brasil, demora muito tempo. Às vezes o cara morre sem fazer a cirurgia que deveria ser feita.
Então, só para você ter uma noção de como o pobre sofre nesse país e o genocídio dito nos dias de hoje, aí, que um ou outro governante está praticando o genocídio, né? Na verdade, você vê que o genocídio ele foi arquitetado há muito tempo, né? E vem acontecendo isso com a população, genocídio entre aspas, né? A gente sabe que a gente tem que ter, para você cometer um crime, você tem que ter intenção, né? Tem que ter o caráter subjetivo, né? A gente fala de genocídio aqui numa forma figurativa daquilo que está acontecendo nos dias de hoje por conta das mortes do Covid. E aí, abrindo uma aspas aqui, né? Eu me lembro muito bem daquilo que foi dito, né? Se não me engano, foi até pelo Ronaldo, foi pelo Ronaldo Fenômeno, né? Não se faz Copa com hospitais. Beleza, isso é uma verdade, tá joia. Mas o Brasil deu prioridade a gastar milhões, bilhões de reais construindo estádios que se tornaram verdadeiros elefantes brancos, ao invés de ter investido, por exemplo, na saúde. Se nós tivéssemos lá atrás investido mais na saúde, investido na educação para a formação de mais médicos, você acha que o sistema de saúde estaria num colapso como está nos dias de hoje? Acredito que não. Então, nós pagamos por ser o país de futebol. Aqui a gente não conhece direito a estrutura do Estado, como ele está organizado. Se tem um buraco na nossa rua, nós não sabemos para qual autoridade a gente deve cobrar. Mas o técnico de futebol a gente cobra muito bem. Peraí, por que aquele zagueiro está ali? Por que aquele atacante está ali? Troca o atacante, troca isso, troca o técnico, troca não sei o que lá. Mas a gente não sabe cobrar as nossas autoridades. A gente assiste uma votação de final, né, de carnaval para ver o desempenho das escolas com maestria. A gente fica ali vendo, peraí, tal escola, nota 10, nota 9. Mas a gente não assiste uma votação importante, por exemplo, na Câmara dos Vereadores. Tudo bem que às vezes vai mexer com o salário do prefeito, vai mexer com o salário dos secretários, como ocorreu aqui em São Paulo. Você tem a aprovação de tudo isso. E aí, como é que funciona? A gente viu? E as votações que são feitas de madrugada? Nós estamos nos ligando a isso? Não, nós não nos ligamos, entendeu? Então a gente fica muito influenciado também por aquilo que a grande mídia fala, que nem sempre ela está com uma verdade real dos fatos, né? Que no direito isso é até meio utópico, tudo bem? Porque todo mundo tem seu lado, né? Então você vai ter os dois lados e teoricamente a verdade real seria aquilo que corresponde aos dois lados com justiça, né? Então, senhores, é isso o recado. Prestem muita atenção no legislativo. Observem quem que vocês estão votando. Observe também no Poder Executivo, porque o Poder Executivo ele tem uma função muito importante, que é justamente a destinação correta dos nossos impostos, aquilo que interessa ao povo, né? E, de fato, por muitos anos, né, tem muita coisa aí que tem sido feita que não interessa ao povo, né? Ou a mídia, às vezes, faz a gente acreditar que é algo de interesse para a população e não é, tudo bem? Como aconteceu com a Copa, por exemplo. O Brasil não era um país para se fazer Copa, ferra-se a Copa, o que a gente tem a ver com Copa? Mas aqui é o país do futebol, não é? A gente colhe os frutos, né, desses milhões, bilhões que não foram investidos naquilo que de fato nós necessitávamos, né? E hoje a gente paga o preço. As mortes poderiam ser mitigadas, diminuídas, não que não ocorreria, mas poderiam ser mitigadas, né? E com esses mandos e desmandos, né, e sem um poder central para dar ordem, porque aqui, depois daquilo que o STF decidiu, cada prefeito, cada governador, né, tem uma autonomia diferente, você tem muito cacique mandando, e os índios, né, vamos colocar assim, que somos nós, não sabemos a quem seguir. E fica essa confusão, esse mando e desmando, justamente num momento tão sensível, né? Mas como diz a Maju, creio eu que ela já até pediu desculpa, né? Mas o choro é livre para você que está passando fome aí e não tem como se sustentar. Fica na sua casa e chore até morrer. Mas se você não morrer de Covid, você morre de fome, sem problema. O choro é livre, né? O choro é livre. Infelizmente, né? O choro é livre. A gente ainda tem que ouvir esse tipo de coisa, tudo bem? Eu acredito que ela tenha se desculpado, talvez tenha sido um erro
né, dela ali no momento. Tomara que não tenha sido uma opinião de fato, né, daquilo que ela acha que tem que acontecer, até porque ela vive muito bem e não é a realidade da maioria dos brasileiros. Então, acreditando, né, tendo boa fé na pessoa que ela é, a pessoa que eu admiro, creio eu que ela falou isso no calor da coisa e, de fato, ela tem empatia no sentido da falta de comida na mesa dos pobres, porque, nesse sentido, o choro não é livre, não é verdade? Senhores, o vídeo já está com 15, 16 minutos, né? Acho que eu falei aí tudo que eu precisava falar. Se interesse pela organização do Estado. Depois eu vou até passar algum livro aí para que vocês possam ler, né? Mas a própria Constituição também, se vocês derem uma lida, né, no que cabe a cada poder, tudo, já abre bastante os olhos, né? Mas nós temos que saber, temos que fazer o nosso papel de cidadão também. Só trazendo mais uma informação, senhores, né? Para vocês depois falar, pô, Samir, e você? Você é ativo politicamente? Sim, cara, eu tenho procurado ser ativo politicamente, tenho procurado acompanhar os vereadores que eu tenho votado, e não só os vereadores que eu tenho votado, mas os demais vereadores também. Tá? Eu vou trazer uma coisa aqui para vocês. Tanto os vereadores que são eleitos, que falam da seguinte forma, peraí, eu sou... Suponhamos que o cara tenha ganhado, sei lá, 20 mil votos, né? Eu represento 20 mil pessoas que votaram em mim. Mentira, cara. Quando você vai fazer uma votação, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, uma cidade de 12 milhões de pessoas, cara. Você é vereador, você é autoridade de todas essas 12 milhões de pessoas. Então, qualquer um, seja aquele que votou em você, seja aquele que não votou em você, tem direito de cobrar você sim. Você é vereador de todos, cara. Independente se eu tenho votado em você ou não. Entenda isso. Para você, vereador, entenda que você é deputado federal, você é senador, você não representa só a parcela da população que votou no senhor, tá? Ou na senhora. Vocês representam toda a população, seja ela do município, seja ela da União, vocês representam toda a população, tudo bem? Então, vocês podem, tá? E, na minha opinião, devem ser cobrados por todos os cidadãos, tudo bem? Então essa é a minha opinião. Recentemente não tem um posto de saúde aqui perto da minha casa, já tem, desde 2016, tem uma placa da prefeitura lá que ia construir um posto de saúde, né? E não construiu, a placa já está pichada, já está toda deteriorada, o terreno está aí, se tornou baldio. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu entrei em contato com o vereador, não vou citar o nome dele aqui por enquanto, por hora, tá? Mas mandei as fotos, mandei tudo para ele, eu estou fazendo a cobrança, ele foi bastante educado, tanto ele quanto a equipe dele, me responderam até o presente momento, tanto via as redes sociais quanto por e-mail depois. Então, eu corro sim atrás, eu faço as cobranças sim às autoridades competentes para que haja, né, um benefício para toda a população. Então isso a gente tem que fazer, senhores, porque nós estamos no polo ativo. Eles dependem de nós, não somos nós que dependemos deles, porque eles saíram do seio da população para fazer a nossa vontade, principalmente o Poder Legislativo, saibam disso. E se porventura eles não fizerem, se eles estiverem lá por causa própria, o que não deveria ocorrer, eles devem ser substituídos, senhores, tudo bem? Então essa é a minha opinião. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí, tamo junto, o vídeo ficou longo demais dessa vez. Leiam a Constituição Federal, leiam alguns artigos, não precisa ser toda a Constituição Federal, mas principalmente os primeiros, né? Se você ler aí os primeiros, principalmente o artigo 5º que fala bastante dos seus direitos, mas depois ali você vai lendo pelos títulos. Se você entrar no Google aqui, você vai ter os títulos de cada poder, dá uma lidinha para ver o que cada um é competente, tudo bem? Tamo junto, valeu. Esse aqui é mais um vídeo no Essa da Opinião. Meu nome é Samir, tamo junto, vamos questionar, senhores e senhoras. Tamo junto, valeu.